E enquanto as pessoas estão chegando, agradecendo a presença de cada um, essa sanga tão linda, que eu também estou com tanta saudade, nesses tempos de recolhimento, a gente recolhe, segue o fluxo sempre. Mas os nossos corações estão unidos e isso é maravilhoso. Vamos chegando, pessoal. E quem já estiver aí, eu proponho que nós possamos fechar os olhos. Saudade, Carla, também. Muita saudade. Esse grupo de formação de terapia da alma, que por 15 dias não se formaram ainda. Então não é o momento. A gente aguarda com muita alegria. Em nossos corações tinha uma vontade de ficarmos juntos um pouquinho mais. E aí, Isvara, né, nos proporcionou um pouco mais. Lude, minha linda Bela! Então, se o universo nos proporcionou ficarmos mais um tempo unidos, quer seja no curso, quer seja online, vamos ficar, com certeza. Então, a minha proposta agora é de quem já está aqui na sala, fechar os olhos um pouquinho e entrar em contato com a sua essência. Entrar em contato com a sua alma. E essa alma é o motivo da nossa live hoje. Como é que a gente pode sentir a nossa alma? Se ela somos nós. Então, nós podemos senti-la sempre. Nós manifestamos a alma sempre. Quer ver uma coisa? Observe sua respiração. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Desde quando você anda fazendo isso? Respirar. Desde sempre, né? Você nem sabia que existia, não tinha nem consciência de que você estava nesse plano e você já estava respirando. Olha que beleza! Então, meu povo, mas você consegue ver o ar? Você consegue reter o ar nas suas mãos? Não. Mas você consegue sentir. Inspira. E essa sensação de estar cheio, preenchido, os pulmões alargados, ampliados, é real. Solte o ar lentamente e retenha com seus pulmões vazios. E essa sensação de também estar com os pulmões retraídos, murchos, sem ar, é real. Você sente? Eu sinto. A gatinha sente. Todos sentem. Todos os seres vivos também respiram. E enquanto a gente vem falando, continue nessa sintonia. Você com você. Quanto mais você se aprofunda nesse estado de ser, mais a sua mente acalma, o seu coração começa a bater mais lento, começando a desligar os seus sentidos do mundo externo e voltar-se para esse mundo interior. Pois a alma é de uma leveza tão grande.
Ela é o seu corpo mais etérico. E esse corpo que nós pegamos, apalpamos, é o nosso corpo mais físico. Então, qual é a diferença entre esse corpo etérico e esse corpo físico? É só uma diferença de vibração. É uma diferença, pois para se manifestar nessa matéria tocável, sólida, no nosso ambiente tridimensional, no nosso ambiente material, que é a Terra, as nossas células que estavam em altíssima vibração no estado de alma, elas vêm diminuindo essa vibração, se condensando, até que se forma o corpo físico e com toda a sua funcionalidade. A gente também tem um corpo mental? Sim, temos um corpo mental. Só que ele está num estado muito menos condensado do que o corpo físico. Vamos experimentar o nosso corpo mental? Fechando ainda seus olhos. Procure agora se imaginar um grande deserto. Muita areia. Observando a linha do horizonte. Todos conseguem chegar no deserto? É a velocidade do seu pensamento. Se eu lhe pedir agora para se perceber tomando um banho de cachoeira ou um banho de mar, conseguiu chegar lá? No alto da montanha? É muito rápido. Perceber agora, nesse momento, o sol. É muito fácil, porque o pensamento ele tem uma altíssima vibração, mas ainda não é tão alta quanto a da sua alma. Então, quando a gente fala de alma, nós estamos falando de algo não perceptível, não visível, onde você vai conseguir apenas através do seu sentir. E aí, nesse lugar do sentir, observando sua respiração, vamos expandir também o nosso campo áurico, aproveitar esse horário da manhã. Nossa live não pôde ser feita às 8h30 da noite. E foi só possível hoje às 11. Mas agora é o momento onde o prana está bastante expansivo. Então, continue a respirar e a perceber toda a natureza que te rodeia. O sol, hoje é um dia que está chovendo e fazendo sol ao mesmo tempo, com grande abundância. Então, espero que você esteja com a sua janela aberta, respirando esse ar puro e recebendo essa energia vital, pois ela é a mesma substância da sua alma. Como a terapia da alma surgiu dentro da filosofia védica, nós chamamos essa energia vital de prana. Os chineses chamam ela de Chi. E ela tem vários nomes a depender do local aonde ela esteja, mas a energia vital ela está em todo o planeta. Então, para que a gente possa sentir essa alma, nós vamos buscar elevar a vibração do nosso corpo físico, mental e emocional, para que você chegue naquele ponto mais profundo da alma. Por isso que eu estou pedindo que você entre em contato com todos os recursos naturais, com toda a energia vibrante, para que você possa estar na mesma sintonia da alma. E aí, aquilo que eu começar a falar para você do que se trata essa terapia, entrará sem o filtro da lógica, da mente, né, que quer perceber as coisas tão palpáveis. E quando vocês todos estiverem nesse campo do sentir, vocês vão começar a compreender de uma forma mais ampliada, mais fácil,
né? Pois a alma em si, ela não precisa de terapia nenhuma. A alma é pura luz. A alma é altíssima energia. E todos nós somos dotados de alma. Respire, vá para o seu campo de poder. Quanto mais você estiver nesse campo de poder, mais você consegue compreender toda a situação externa em que todos nós que vivemos aqui nesse planeta Terra estamos passando. Então, foi muito importante essa live de terapia da alma acontecer nesse momento onde todas as pessoas se recolhem e aproveitem e se recolham ao seu mundo interno, pois aí está o seu verdadeiro poder e fonte de grande amor, onde você não experimentará sensações de medo, sensações de aprisionamento. É nesse lugar que nós libertamos o nosso ser. A nossa alma que andava tão comprimidinha, pois nós estávamos tão voltados no fazer, nas nossas agendas cheias, nossos compromissos, né? Nossa sustentação, buscando alimento para trazer para casa, trazer segurança para nossa casa, buscar conhecimento. Estávamos muito voltados para o mundo externo. Então, agora é o momento de você vivenciar esse estado. Sempre conectado com a sua respiração, nós vamos procurar sentir as nossas mãos e todo o nosso corpo. A partir do momento que você sente as suas mãos, flexione elas um pouquinho, para a gente disponibilizar um pouco mais dessa energia vital que tem dentro de cada um de nós e expandir esse campo. Vamos abrindo os braços e pode ser que você sinta algumas sensações. Formigar, mas um campo se forma dessa energia que a sua alma vem agora expandindo. Nós chamamos de aura. Aura é o campo de expansão que nós e todos os seres temos. Quando você observa esse local, respira grande e profundo, buscando essa energia que tem no ar, na terra, nas águas, em toda a natureza, dentro de você, nos alimentos que você come, no seu padrão de respiração. Vem abrindo o seu campo. E por que nós estamos usando as mãos para abrir esse campo? Procure perceber não apenas os braços físicos, nem as mãos. Vem além. Pois da mesma forma que existe uma grande rede de circulação venosa e arterial, nós temos 72 mil canais de energias que se chamam em sânscrito nadis. Canais como se fossem as nossas veias. Eles têm canais muito calibrosos, médio, até os pequenos canais que abastecem as áreas mais remotas do nosso corpo. E as nossas mãos, elas têm 35 vórtices de energia, cada uma delas, ou também chamado chakras. Chakras são como usinas de energia. Então, todas as vezes que esses canais se interlaçam, que eles se cruzam, eles formam ali pequenas usinas geradoras, nossos chakras. E nosso corpo tem incontáveis. Dos Maha Chakras que nós temos, e é muito, inclusive, falado, né? Os 7 Maha Chakras, que são poderosas usinas, elas se ligam a subchakras menores, a chakras outros, e aí vão até os microchakras.
Então, no centro da nossa mão, nós temos um grande subchakra. E em toda ela, mais 34. Sendo que na pontinha dos dedos, nós temos também grandes chakras que se projetam. Então, o que nós estamos fazendo aqui é abrindo, estimulando essas usinas de energia a abrir o campo. Quando elas começam a fazer isso, e esse campo se formar entre as suas mãos, todos os seus chakras também vão começar a fazer isso, pois nós somos um sistema. Quando você atua em uma parte, várias outras começam a se manifestar. E você começa a sentir que também, né, na região do seu crânio, uma sensação que a cabeça está ficando grande, que o peito está se expandindo. Assim também nos seus quadris, suas pernas, suas plantas dos pés. Expanda. Expanda. E aí você começa a sentir um calor. Alguns vão sentir calor, outros podem sentir formigamento. Importante que você mova os braços para cima, para os lados, para baixo. Abra o campo, expanda. Esse movimento de abertura entre seus braços movimenta grandes chakras que você tem nesse intervalo. E quando você movimenta, então, mais do que a energia do seu corpo físico, é o seu corpo vital, sua alma que está se expandindo. Vamos abrir esse campo. E nesse campo nós vamos perceber quem é você. Como você se percebe, querida alma? Quando nós percebemos que somos esse grande centro de energia e que tudo à nossa volta está ou ganhando energia ou perdendo energia, nós começamos a ter uma relação diferente com a vida. Nós começamos a sair desse campo material tão limitador e passamos a entrar nesse campo ilimitado do seu ser. Expanda, expanda, expanda. Eu vou continuar falando um pouco sobre terapia da alma, mas eu peço que você, que está aí na sua casa, possa continuar a se mover e brincar com esse campo de energia. Ora você vai ver que ela se concentra um pouco mais na cabeça, ora nas costas. E se você sentir desconforto em qualquer uma das suas áreas, aí, como se você estivesse dando uma chuveirada, uma lavada, as suas mãos, você começa a lavar, lavar e lavar tudo que for denso. Tudo, todos os aborrecimentos, todos os conflitos, os medos, os temores. Deixa sair. Pois quanto mais você expande, mais você começa a perceber se tem elementos densos no seu campo. Contrariedades, preocupações. Vá limpando, vá soltando. Pois nesse momento eu lhe convido a sentir sua alma. A estar em total presença. Tudo isso que nós lemos, que nós aprendemos nas escolas de yoga, de meditação, nos templos espiritualistas, que lhe pede tanto, fique na sua presença. Mas não é fácil nós ficarmos na nossa presença quando o nosso campo está cheio de preocupações, compromissos, coisas a fazer,
a gente começa a ter uma ativação interna tão grande, tão grande, tão grande, que nós acabamos virando um robozinho. Ficamos com aquele motor muito cheio. Então, nesse momento, o que eu te convido é a ir soltando. E como você está em total presença, você começa a perceber o pensamento que chega. Ah, chegou um pensamento sobre algo que eu preciso fazer. Ah, chegou um pensamento sobre um conflito que eu passei ontem. Chegou um pensamento sobre uma memória que brotou em mim, uma memória antiga de algo que não foi bom para mim, que me traumatizou, que um dia me entristeceu e que eu acabei guardando. Então, no momento que você está expandindo, a sua consciência, ela está em plenitude, fazendo agora uma limpeza interna em você. E tudo que chega no seu campo da lembrança, do seu pensamento, é importante. Aquilo que não é importante, delete. Mas muitas vezes vem algo que precisa ser ressignificado, que precisa ser visto. Nesse momento, nós devemos mergulhar e abrir também esse campo. Então, a terapia da alma, ela lhe convida a sentir. E muitas vezes, a gente está aqui nesse campo expandido, que é puro deleite, satisfação, né? Que é a sua alma se expandindo. Nesse puro deleite, pode ser que venha um apertinho no coração. Pode ser que venha um pensamento. Algo brotou. E se algo brotou, precisa ser visto, precisa ser sentido também. Se permite sentir. Sentir o aperto no coração, aquela dor que estava guardada muitas vezes nos seus corpos mais profundos, no inconsciente, no subconsciente. Pois quando a alma se expande, incontáveis oportunidades de cura acontecem. Sinta, mas continue a respirar e a expandir. Se for uma coisa pequena, como a gente diz, um mosquitinho, ele é lavado, ele é limpo, ele é liberado. Se for algo maior, algo que precisa ser visto, uma mágoa antiga, às vezes passamos 15, 20 anos sem falar com um amigo ou com um irmão por causa de um desentendimento. E esquecemos que muitas vezes o que nos ligou àquele irmão, àquela alma, àquele amigo, foi o amor. Suprimimos, esquecemos o amor e todas as boas experiências e ficamos concentrados nessa dor. Então, na expansão do seu ser, você se torna muito grande e esse ponto se torna pequeno. E à luz da consciência, você começa a perceber o que de fato importa naquela relação. E nessa expansão, muitas vezes, quando a gente termina, a gente já está com muita vontade de ligar para aquela pessoa querida e dizer, por favor, me perdoe. Se junte a mim, pois eu amo você. E aquela pequena desavença, hoje em dia não tem mais sentido. Pois o campo do perdão é um campo de cura. Então, perceba uma das pequenas curas que no estado de alma você pode ter. Continue respirando, continue sentindo. Pois as terapias da alma surgiram assim na minha vida também. Eu sempre fui interessada em tudo que fosse ligado à saúde. E em função dessa minha ligação, eu estudei enfermagem, fui a fundo conhecer a anatomia, a fisiologia humana, mas isso não me satisfez. Eu precisava de algo, minha alma precisava de algo mais profundo. E nesse campo de investigação, eu passei por muitas ciências. Comecei bem cedinho a fazer arte Mahikari, que era uma forma de transmitir energia.
Depois passei por Reiki, por várias escolas esotéricas. Mas foi no yoga que eu encontrei uma forma de expandir o meu campo, muito além das minhas mãos, todas as minhas nadis, todo o meu campo, dos meus micro aos macro chakras. E essa sensação que eu buscava manter pela expansão depois de cada prática, eu continuava passando o meu dia inteiro respirando e só sentindo. E comecei a observar que a natureza toda é viva. Olhava para uma planta e percebia muito além do corpo físico dessa planta, mas a energia dela, a essência dela. Algumas plantas têm uma essência muito poderosa de clareza, de força, proteção, analgésica, antibiótica, leveza, calma, coragem. Né? Já dizia o criador dos florais de Bach. Então, aquilo que eu lia começou a se tornar real. É a partir do seu campo de expansão dessa alma, cada um de nós vem começando a ter uma relação diferente com a natureza, a olhar para o seu bichinho e perceber a importância dele, a olhar em total presença e em total campo de expansão de energia para um inseto e compreender a função biológica dele nesse planeta e não mais aqueles condicionamentos, a olhar para uma barata. E todos nós fomos condicionados que a barata é nojenta, que a barata, a gente precisa se afastar dela. Olhar para aquele animal e perceber a função dele dentro desse grande campo biológico. Da muriçoca, que tanto nos incomoda, né? Do grilo, do sapo, das aves, de cada mamífero e também de cada um de nós, seres humanos. Cada um de nós tem uma beleza própria. Cada um de nós tem uma forma de se relacionar com a vida. E cada um de nós é uma peça importantíssima nesse grande palco que é a nossa humanidade. Nessa grande força que é todos os seres vivos. Pois todos os seres vivos fazem parte desse grande planeta. E nós precisamos olhar o todo. Pois assim nós ligaremos a nossa mente ao ilimitado. Se nós começarmos a nos separar, a distinguir, nós entraremos na pequena mente, na limitação. E a vida nos convida ao todo, ao macro. Haja vista o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando a nível global. Nosso convite é ir além, muito além. Pois a alma é o princípio imaterial, puro, é ânima, divino. Nossa alma é a centelha, né, do Criador. E dessa centelha do Criador, nós manifestamos cada um a nossa própria natureza. Uns mais tímidos, outros mais dinâmicos, outros mais extrovertidos, outros mais quietinhos. Qual é a sua natureza? Qual é a sua verdadeira natureza? Não aquela que foi encaixotada, moldada, não aquela que foi condicionada, aprendida, educada e disciplinada. Mas o que vem do âmago do seu ser? Feche os olhos agora. Sinta. Sinta o que brota. Pois agora eu falo com você, alma.
A alma, ela vem nos respondendo através de símbolos, sensações, muitas vezes uma memória, algo que aflora. Aqueles que meditam e têm o costume de se introspectar já vão ter uma linguagem mais rápida. Outros ainda precisarão desenvolver um pouco mais essa introspecção. Mas eu espero que você consiga. Então, continue nessa energia da alma, né? Porque, como eu falei no início, eu busquei vários métodos de cura para aprender esse campo de energia que minha alma sempre me indicou. E no yoga eu aprendi a expandir todo o meu corpo. E algumas coisas começaram a brotar, como perceber além do corpo físico, né? Ter uma noção de que com o meu campo expandido eu conseguia sentir o campo de outra pessoa e muitas vezes perceber aquilo que ela não estava me dizendo. E assim eu fui buscando várias ferramentas de cura, né? Procurei a cura quântica, fiz formação em floral de Bach, trabalhei com cromoterapia, massoterapia e minha alma começou a me trazer algumas ferramentas novas, né? Que eu ainda não conhecia. Então, eu fui juntando tudo isso, contando com a benevolência dos meus alunos, dos meus clientes, expandindo o meu campo. E hoje a Terapias da Alma, ela é um conjunto, por isso que eu coloquei no plural, Terapias da Alma. Ela é um conjunto de recursos que o terapeuta utiliza a depender da necessidade do seu cliente, né? Então, nós utilizamos essa expansão de energia que eu acabei de fazer com vocês. E quando o terapeuta e o cliente estão com os seus campos expandidos, algo começa a ser revelado. Muitas vezes, algo que o cliente ainda não percebeu e o terapeuta tem uma... Ele já passeia mais, com mais habilidade nesse campo, ele percebe muitas vezes as coisas que o cliente não percebe. Então, é um sistema de cura dinâmico, onde o cliente ele está em total atividade juntamente com o seu terapeuta. Nós utilizamos projeção de energia e energia que vem do excesso de prana, né? Que a gente vem movendo e vem captando, porque o terapeuta ele está captando e está projetando ao mesmo tempo, expandindo o campo do seu cliente, e a depender do que ele encontre, os bloqueios, muitas vezes tem pessoas que chegam com baixa energia, muitas vezes já com um processo físico em andamento, e ela está perdendo energia. Quando a gente expande, às vezes percebemos que o campo áurico ela tem alguns pontos de evasão, né? Como se a gente fizesse assim, ela tem perfurações no campo. Então, o terapeuta ele consegue projetar energia, reencher aquele campo, trazendo uma força para o campo de energia e, consequentemente, o órgão que foi afetado. Em alguns pontos também a gente encontra congestão de energia, a gente encontra energias já bloqueadas durante tanto tempo, fazendo nós, apertos, e formou muitas vezes blocos densos, tipo pessoas que já têm problemas com tumores, pessoas que já têm angina, né? Aqueles nós na região do coração. Quando a gente expande, a gente percebe muitas
energias, muitas memórias ali presas, travadas, né? Criando verdadeiros nós energéticos. E como é que a gente vai tirar um nó energético? Só com energia também. Energia pura e limpa que nós obtemos desse grande campo que é a vida. Nós vamos abrindo, folgando esses nós e as memórias que estavam presas, às vezes mágoas, às vezes traumas, às vezes acontecimentos, chega no campo da memória do cliente e quando ela chega, né, nós podemos ressignificar, podemos trabalhar com sons, né, músicas curadoras, podemos trabalhar com cores, trabalhamos com expansão e contração desse campo áurico, no sentido de restabelecer um campo de energia, fazendo o desdobramento da consciência, né? Um desdobramento de consciência. O terapeuta, ele vai no campo onde o cliente está, ele desdobra a sua consciência e ali, junto com o cliente, ele pode redirecionar aquelas memórias, né, para um campo de compreensão, de conhecimento, um campo de perdão. E assim esses nós energéticos, eles vão se desfazendo e gerando fluxo de energia. E muitas vezes aquela dor, aquele aperto que nosso cliente veio sentindo, aquele bolo na garganta, né? Aquela tumoração já manifestada em uma parte do corpo, ela começa a estacionar no primeiro momento, regredir, liberar e obter curas. E essas curas, nós já computamos hoje muitos casos. A terapia da alma, ela já tem mais de 10 anos, apesar de ser pouco conhecida ainda, porque eu gosto de fazer, né, catalogar os casos para eu poder apresentar uma terapia como essa. Nós hoje já temos 3 turmas, de 2 turmas formadas em terapeutas da alma, uma turma já em formação, já terminando, um curso aí para começar de terapeutas da alma, onde cada um vai sentir, né? Essas técnicas são primeiro experimentadas no próprio terapeuta. Ele experimenta, ele realiza grandes curas na vida dele através dessas técnicas. E quando ele confia, quando ele já está seguro de aplicar as técnicas, ele começa realmente a ser um multiplicador dessa nova terapia, que é uma terapia que ela utiliza medicações, sim, mas medicações no campo quântico, porque a terapia da alma, ela está toda pautada nos Vedas, que são os nossos estudos mais antigos, né? Os Vedas contam de 10 mil anos antes de Cristo, então nós estamos falando de uma sabedoria milenar, e também pautada na física quântica, que a física quântica, apesar de ser tão nova para nós, ela também está pautada nos Vedas. Os Vedas já falavam sobre esses poderes imateriais nossos. Então, nosso curso é todo pautado em cima dessas sabedorias milenares, um curso totalmente vivencial, porque é muito importante que cada um de vocês vivencie esse campo. Nós estamos falando de algo invisível, não é tão palpável como as ciências modernas, onde você aprende a utilizar ferramentas, técnicas, né, no corpo físico. Nós estamos falando da alma, da sutileza da alma, né, dessa percepção tão profunda que é a alma. É por isso que eu peço que vocês venham e experimentem, né? Marquem uma consulta. Nós temos um ambulatório que atende várias pessoas, com vários terapeutas, estudantes, estagiários, e é um grande laboratório da alma que nós temos. Eu convido vocês a experimentarem mesmo, assim como vocês agora experimentaram esse grande campo que é a sua alma. Todos os dias, reserve um tempo para você repetir isso que nós fizemos hoje, para que você medite, para que você possa, através das técnicas do yoga,
arrumar seus campos energéticos, pois aí acontece uma expansão natural. E cada um de nós vai ser um multiplicador. Pois terapia da alma, ela não está limitada a um consultório, ela é uma ciência da vida. Ela vem ensinar a cada um de nós, qualquer que seja o seu campo, engenheiro, médico, né? Trabalhador braçal, artesanal, qualquer que seja o seu campo, você pode utilizar esse conhecimento na sua casa, consigo, em primeiro lugar, na sua casa, com seus filhos, com suas plantas. Você pode utilizar esse conceito com a vida como um todo. E quando cada um de nós estivermos nos observando nesse lugar da alma, invertendo a nossa lente que hoje está para fora, né? Inverter a nossa lente interna para dentro de nós, com certeza, você vai encontrar um enorme potencial dentro de você. Pois até a ciência moderna nos diz, nós não utilizamos nem 5% do nosso potencial. A terapia da alma, o yoga, os Vedas, te convida. Venha para dentro. Perceba a grandeza que é o seu ser. Perceba como você pode fazer diferença. Né? Aproveite esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de recolhimento, onde a sua agenda esvaziou e se volte para dentro de você. No início, muitos pensamentos vêm. É por isso que eu estou lhe oferecendo agora esse campo de expansão. Ele vai te ajudar a desacelerar a mente. Ele vai te ajudar a mergulhar mais e mais profundamente em si. Eu sinto que eu vou fazer outras lives sobre terapia da alma. Mas eu agora quero dar uma oportunidade para todos que quiserem fazer perguntas. Estou vendo aqui uns comentários lindos das pessoas que já experimentam a terapias da alma e já sentem no seu próprio campo essa riqueza que é o nosso saber interior, né? E dizer que nesse campo interno, o que cada um de vocês acessa é importante. Né? Cada um de vocês tem coisas maravilhosas para trazer para esse mundo. E eu quero muito ver cada alma desse planeta na sua perfeita potencialidade. Porque na nossa potencialidade, nós somos como o Criador, meu povo. Onipotentes. Por quê? Está com toda a sua potência. Onipresentes. Por quê? Deixamos de ter uma presença local, mas vamos ter uma presença espacial. E vamos perceber a vida de uma forma completa, né? Para que a gente desenvolva a onisciência, que é a consciência plena. E a palavra consciência se desdobra em consciência, com saber, com conhecimento. E esse conhecimento liberta a nossa alma. Então, vamos ver aqui as perguntas que estão chegando. O que vocês querem? Primeira pergunta é: podemos contar com a terapia da alma para resolver problemas físicos? Sim, eu já até havia comentado, sim, com certeza. Muitas pessoas nos procuram por problemas físicos, tipo um problema crônico na coluna, né? Uma enxaqueca constante, um problema de câncer. Pessoas nos procuram com doenças palpáveis e doenças não palpáveis, como síndrome de pânico, vícios, não consegue sair de alguns vícios, pessoas com bipolaridade. Então, vem problemas desde o campo físico aos campos mentais.
E ultimamente, o que a gente percebe é já muita gente com os problemas mentais. Mas o que eu tenho a dizer na visão da terapia da alma é que tudo começa nesse campo etérico. Vem tomando forma para o seu campo mental, o seu campo emocional ou o seu campo físico. Como eu falei no início, a alma, ela vibra, é o campo mais etérico, ela vibra em altíssima vibração. Mas quando ela não consegue se expressar, algum dos nossos corpos expressará o bloqueio, né? Expressará a falta de energia, a falta de expressão. Quantos de nós sofrem simplesmente por não poder abrir a sua verdadeira natureza, porque ficam limitados aos padrões culturais? Então, quando nós chegamos na terapia da alma, que a gente abre o campo, nós percebemos situações de diversas naturezas. Hein? Tem uma pergunta aqui. Você pode falar sobre a apometria e como ela se insere no curso? Sim. Quando eu falei em desdobramento de consciência, é um dos nomes de apometria. Então, a apometria, ela é uma das técnicas que nós utilizamos. É quando o terapeuta desdobra a sua consciência no tempo ou no espaço para resolver algo que é necessário no seu campo físico, né? No campo que nós estamos trabalhando. Então, muitas vezes, eu vou citar um caso que eu já falei aqui da angina. Né? Uma pessoa chega com dores muito fortes no peito, sem condições de respirar. Quando nós abrimos esse campo, nós percebemos muitas vezes nós energéticos. Muitos nós. Quando a gente abre, muitas vezes uma ou outro nó desse a gente consegue abrir e uma memória vem. E quando essa memória vem, o cliente começa a relatar coisas que aconteceram na sua infância. Uma memória onde ele ainda era muito criança. Só que é uma memória dolorosa, é muito dolorosa para o cliente, muitas vezes está ali naquele campo, ele chora, ele sente as dores fortes. Nesse momento, o apômetra ou o terapeuta, ele desdobra uma parte da consciência dele e vem viver a mesma história com o cliente. Então, o cliente não está só naquele campo de memória. Uma parte da consciência daquele terapeuta está ali, conduzindo com a sua mão terapêutica o seu cliente a ressignificar aquele campo, a perceber que muitas vezes o que aconteceu lá atrás e ele guardou como algo muito difícil, foi para ele uma alavanca para ele se tornar a pessoa que ele é hoje. Então, o apômetra, quando ele observa aquele campo, quando ele está lá naquele campo de memória, ele tem condições de perceber no seu campo sensorial, né, o que aquela memória trouxe. E vem trazendo, positivando o seu cliente, né, trazendo ele a liberar aquele campo. E aí nós utilizamos reprogramação de memórias, né, tirando aquelas crenças limitantes dele e trazendo memórias, crenças, ressignificando, né, trazendo palavras de poder para que ele possa trazer. Às vezes trazemos mantras. Quantas vezes eu já desbloqueei uma área dessa com mantra Om. E ontem eu fiz um ensinamento sobre o Om terapêutico. Trazendo a pessoa com o Om. O Om é um som de altíssima vibração. O terapeuta ali, sentindo o que o cliente está sentindo, ele vem abrindo aquele campo e desbloqueando. O cliente sente na hora uma liberação no seu peito, ele sente na hora, né, o quão aquela experiência foi importante para ele. Muitas vezes não compreendido pela criança dele, mas agora em total compreensão por esse adulto que ele é. Então você ressignifica, você abre, você desbloqueia. E curas são feitas num atendimento dessa natureza. O apômetra, ele também pode ir em outro local, pegar um recurso. Quantas vezes eu estou ali trabalhando
e preciso de uma medicação, né, que está na natureza, uma parte da minha consciência se desdobra, né, e traz esse recurso. Se desdobra no tempo, né? Eu posso ir num lugar no passado ou no futuro. Se desdobra no espaço, você pode ir em outros locais buscar algo que você precise, buscar uma compreensão, né, para um tratamento. E quem é que comanda isso? É a minha mente? Não, é minha alma. Pois o terapeuta precisa também estar expandido, porque a alma está na totalidade. E é a minha alma que busca. E cada atendimento, por incrível que pareça, ele tem recursos próprios. Ele tem medicações próprias para aquele cliente, para aquele atendimento. Então, gente, terapia da alma não tem um padrão. A terapia da alma, ela é presença. E quando nós estamos na nossa presença, nós somos tudo. O que a gente precisa chega. E talvez você que esteja me ouvindo e ainda não teve um contato direto com terapia da alma, você não compreenda ainda o que eu estou lhe falando. Mas quem já vivenciou esse processo sabe, com certeza. É possível curar aspectos que vêm de outra encarnação se reverberando nessa? Completamente sim. Lembre, você como alma, você tem toda a memória já vivida nessa e em outras vidas. Então, quando a gente fala isso, também é importante que você creia, né, em outras vidas, em outras encarnações suas. E, como eu disse, a terapia da alma está pautada nos Vedas. E os Vedas é a origem, inclusive, das terapias reencarnatórias, porque o que ele diz é: nós, como almas, nunca nascemos, nem tampouco morreremos. A gente simplesmente existe. E estamos mudando nossas vestimentas corporais. No nosso processo de conhecimento, no nosso processo de aprendizado, nós estamos passando por várias etapas, né? Hoje eu estou aqui no veículo feminino, brasileira, né, já com 60 anos, então essa é a minha faixa. Mas aqui dentro mora a minha menina, minha adolescente, minha anciã, que eu já conquistei em outras vidas. Aqui moram todos os corpos que eu já tive. E quando a gente amplia, uma das coisas que você vai ter é conhecimento de si mesmo. Todos os veículos que você já passou e passará, com a graça de Deus. O que nos impede de ser guiados pela alma? O excesso de preocupações, esse cansaço, essas pressões que a gente tem, né? A vida moderna, ela está muito voltada para o fazer. E a nossa consciência está para o lado de fora. Às vezes acordamos lembrando, às vezes a pessoa não está nem com fome. Preciso tomar café porque tem um horário para trabalhar. Almoço quando não tenho fome porque está no horário de comer. E assim a gente vai se condicionando. Tenho que fazer 10 atividades no dia. E se a gente só consegue realizar 6, deixamos 4 engavetadas. Essas 4 muitas vezes vão passar a noite toda nos lembrando desse compromisso, comprometendo o nosso sono. A gente já acorda ativada com aquelas 4 que nós deixamos de fazer, com mais 10 que a gente tem que fazer hoje. E assim nós estamos vivendo cheio de acúmulo, meu povo. Acumulados e completamente desconectados da nossa essência. A gente está só no fazer, igual aqueles hamster. Quem já criou hamster sabe, uma gaiolinha, ele cumpre todas as etapas. Ele come, depois ele passa na rodinha, depois ele sobe, desce a escada, volta, brinca um pouquinho, come, sobe na rodinha. Nós estamos assim. Então, a gente precisa desse freio, de parar, de voltar para dentro de nós e saber o que me motiva mesmo. Pois a alma, ela vai lhe ensinar a ser movido pela sua necessidade.
Eu como quando eu tenho necessidade de comer, quando eu tenho fome. Durmo quando eu tenho sono. Né? Me movimento a fazer uma coisa quando é preciso. Nós deveríamos trazer mais tempo para essa pesquisa interior. Tem uma pergunta aqui. Adriana, minha querida mestra, pode me falar um pouco a respeito de cirurgias energéticas? Sim, cirurgias energéticas é uma das coisas que nós fazemos no atendimento ambulatorial de terapia da alma. Quando eu preciso fazer uma cirurgia, quando muitas vezes nós encontramos energias bloqueadas, formando verdadeiros blocos densos, duros, impedindo a livre circulação de energia. Então, muitas vezes, voltando para aquela angina, né, a gente encontra aquela, como se fosse uma pedra mesmo, tão dura, de coisas tão antigas. Então, através da projeção de energia só, muitas vezes a gente não consegue dissolver um nó. E aquilo ali é essencial, pois precisa trazer energia para aquele órgão, precisa trazer energia para a pessoa perceber como está a vida dela. Então, nesse momento, aí o terapeuta, ele pode realizar uma cirurgia. Ele, como eu falei, através dos nossos dedos, né, nós vamos projetar. Raiz, é bom carregar meu celular, está descarregando. A gente começa a projetar energia, elas servem como bisturis. Nós vamos abrindo os campos, o quê? Áuricos. Corpo, o terapeuta da alma trabalha no campo energético. Nós vamos abrir, fazer a remoção, se for possível, daquele bloco de energia. Vamos medicar aquela pessoa e vamos, inclusive, fazer prescrições para ela, né? Então, eu estou vendo que a gente só tem 1 minuto e 50 de live. Não precisa nem abastecer. A gente vai ter que parar a live. Então, gente, como eu falei antes, eu tenho certeza que a gente vai precisar de uma nova live, né? Uma nova live. Tem gente perguntando aqui se precisa, se a gente faz atendimento à distância. Sim, fazemos. É só você agendar atendimentos à distância. Fazemos atendimentos clínicos, né? Todas as segundas-feiras, quando terminar o nosso confinamento, nosso ambulatório voltará com a graça de Deus. Nós vamos voltar aos atendimentos clínicos e à distância nós continuamos a fazer. Tá bom, meu povo? Eu pensei que fosse só a bateria do meu celular, mas não. Nós só temos agora 50 minutos de live, o suficiente para eu poder agradecer a vocês, né? Essa turma linda, as perguntas importantíssimas. Não consegui responder nem 20% da quantidade de perguntas que nós temos aqui. Mas eu vou fazer através do Instagram, vou procurar responder essas perguntas. E se todos quiserem, nós podemos fazer uma nova live daqui a uma semana. Veja quando vocês querem a nova live. Eu proponho daqui a uma semana, às 11 horas, esse horário tá maravilhoso, viu? Próxima quarta, que é justamente o dia que a gente faz o curso de terapia da alma. E gratidão, amo todos vocês, amo essa ciência e tenho certeza que nós nos encontraremos em breve. Namastê, meu povo lindo! Quer dizer que só tem 1 hora? Acho que é. Também não sabia, não.